Olá, pessoal dos nossos terceiros anos do EJA Noturno, a Educação de Jovens e Adultos do Colégio Estadual Solon Amaral. Aqui é o professor Alexandre e continuando, com os nossos estudos na eletricidade, hoje vamos falar um pouquinho sobre o que? Geradores e receptores elétricos, Em aulas passadas, meus queridos, ficamos envolvidos com o resistor, Resistores são aqueles dispositivos, que convertem energia elétrica exclusivamente em calor. O bagulho só esquenta, mano? O resistor do chuveiro elétrico, passou corrente por ele, ele só vai esquentar, Hoje vai entrar dois novos dispositivos para vocês. O primeiro deles é o que nós chamamos de gerador. Cara, qual é a função de uma pilha da bateria do seu celular, papai, O que uma bateria, por exemplo, de um carro faz? Qual que é a função, hein? Cara, dentro dessa bateria nós temos reações químicas, Que vão tirar elétrons de um lado e concentrar do outro. Formar polos. Criar uma diferença de potencial. Vulgarmente nós dizemos, que essa bateria aí, desse carro, ela cria eletricidade. Mas no termo técnico não, Anota aí, meus queridos. Nós vamos definir geradores como sendo dispositivos que vão o quê, cara? Transformar algum tipo de energia em energia elétrica. Então repete comigo, hein? Geradores são dispositivos que vão o quê? Transformar algum tipo de energia em energia elétrica. Se tu pegar, por exemplo, uma pilha, Isso aqui é um gerador. Pode ser um gerador. Aqui dentro eu tenho reações químicas, Que vão o quê? Tirar elétron de um lado e levar para o outro. A cabecinha fica mais, a bundazinha fica menos, E ela cria o quê? Uma força eletromotriz entre esses polos. Uma pilha, por exemplo, como essa, cria por volta de 1,5 volts, Então, cara, lá dentro da bateria nós temos reações químicas, Então eu vou tirar energia, Vou transformar energia química em energia elétrica. Se eu colocar essa pilha para alimentar algum equipamento, Ela vai começar a esquentar. Num gerador real, Parte da energia elétrica que, entre aspas, Ela produz, Ela vai ser dissipada em forma de calor. Então, cara, geradores é fácil. Agora vamos para o outro lado da moeda. O que um motor elétrico faz, hein? Se tu pegar lá um motor de um liquidificador, Qual é a função desse cara? Aqui é o contrário, você vai ligar ele na tomada e ele vai receber energia elétrica. E o que ele vai fazer com essa energia? Cara, a função do motor é o quê? Transformar em movimento, realizar trabalho, ele vai pegar a energia elétrica e vai transformar parte dela em energia mecânica para rodar as engrenagens e vai esquentar, a outra parte vira calor. Então anota aí, meus queridos, o que é um receptor? Receptores são dispositivos que vão converter ou transformar energia elétrica em outras formas de energia. Então repete comigo, hein? Receptores são dispositivos que vão o quê? Transformar energia elétrica em outras formas de energia. O outras tem que ser no plural, hein? Cara, cuidado, hein? Se o dispositivo transforma energia elétrica somente em calor, aí é um resistor, Então o receptor, ele recebe energia elétrica, parte dessa energia ele converte em calor, porque ele esquenta, e a outra parte ele converte em outra forma de energia. Tá, como que a gente vai representar isso aí em circuitos elétricos? Então em exercícios de provas, vestibulares, concursos e até mesmo no Enem, uma bateria, por exemplo, de um carro, que é um gerador, eu posso representar por esse símbolo. Um pauzinho pequenininho, um pauzão grandão e esse rabiscadinho. O que significa isso, cara? Vamos lá, vamos dar nome aos bois. O pauzinho grande representa o polo positivo, o pauzinho pequeno, o polo negativo. E esse rabiscadinho representa a sua resistência interna. Isso aqui representa que um gerador real, se eu colocar ele para alimentar alguma coisa em um circuito, ele vai esquentar, tá? Esse é o símbolo dos geradores. Pauzinho grande, polo positivo, pauzinho pequeno, polo negativo e o rabiscadinho. Agora, qual seria o símbolo de um receptor elétrico?
Por exemplo, o motor desse liquidificador é um receptor, né? O símbolo que nós usamos na eletricidade para receptores vai ser um pauzinho pequeno, um pauzinho grande e um rabiscadinho. Como assim? O pauzinho grande representa o polo positivo, o pauzinho pequeno o polo negativo e esse rabiscadinho representa a sua resistência interna, tá? Todo receptor real, quando tu põe ele para funcionar, ele esquenta. A primeira impressão sua é, pô, como assim, velho? Que viagem é essa? Quer dizer que o símbolo que a gente usa para gerador é o mesmo que a gente usa para receptor? É. Eu sei, cara, que já tá batendo aquela bad em você, né, papai? Mas relaxa, né? Num circuito elétrico, a gente sabe. Eu juro pela sua alma, é pela sua, né? Pela minha não, tá? Mas é sério. Eu juro pela sua alma que você consegue, mesmo gerador e receptor tendo o mesmo símbolo, você consegue diferenciar os dois. Como assim? Como assim, prof? Como é que eu vou identificar se o cara é gerador ou receptor? Num circuito elétrico, o segredo é a corrente elétrica. Então, galerinha, presta bem atenção aqui, ó. Vamos voltar. Voltou, tá? Quando eu olho para um circuito elétrico, o movimento organizado de cargas é a corrente elétrica. Lembra? Que nós chamamos de I. Num gerador, a corrente elétrica vai sair do equipamento pelo polo positivo. Sai positivo. Se eu ver a corrente elétrica saindo do polo positivo, sai positivo. Eu sei que esse equipamento é um gerador. Ou a corrente elétrica entra nele pelo polo negativo, chega no negativo. Então, no gerador, a corrente sai positivo, assim. E como que ela entra no equipamento? Ela entra pelo polo negativo. Então é fácil, cara, tá? Num gerador, a corrente elétrica sai do polo positivo e entra nele pelo polo negativo. Então, qualquer equipamento que você vê numa teoria de circuitos elétricos, um exercício de circuito, se tu vê a corrente sair do polo positivo, ou se você vê a corrente chega pelo polo negativo, você vai falar que esse dispositivo é um gerador. E como que eu vou identificar o receptor elétrico em um circuito? Cara, olha, como é que eu vou saber se o cara é um receptor? Eu vou olhar para a corrente. Num receptor elétrico, a corrente elétrica sai do polo negativo. Então, em um exercício de circuito, pauzinho grande é o mais, pauzinho pequeno é o menos. Se tu ver a corrente elétrica saindo do polo negativo, você pode apostar suas fichas que esse cara é um receptor. Ou a corrente elétrica chega por ele, entra no equipamento pelo polo positivo. Então é o contrário. Num receptor elétrico, eu vou ver a corrente saindo do equipamento pelo polo negativo e chegando nele, entrando no equipamento pelo polo positivo. Fazendo analogia, quando você liga algo na tomada, você tem dois plugs, né? Né? A corrente vai entrar por um e sair pelo outro, né? Se você vê a corrente elétrica entrar no equipamento pelo polo positivo ou sair dele pelo polo negativo, você tem um receptor elétrico. Então, no receptor elétrico, a corrente elétrica sai do polo negativo e chega nele pelo polo positivo. Fácil demais, né? Vamos fazer um exemplo para a gente finalizar, tá? Cara, quando você olha aqui, o que eu tenho? Olhando para um circuito, nós temos aqui duas possibilidades. Cara, eu posso ter dois geradores, pode ser, pode, tá? Posso ter uma bateria ligada mais no mais, menos no menos. Se as baterias tiverem a mesma força eletromotriz, a mesma voltagem, né? Eu tenho uma associação de baterias em paralelo. Se uma bateria tem mais carga do que a outra, isso é o que a gente chama de chupeta. Você já deve ter feito uma chupeta, não, sem gracinha, meninos. Chupeta é você, às vezes, esquecer o seu carro com o farol ou o som ligado e quando você vai dar partida, a bateria riou. Aí você pede para um amigo fazer uma chupeta para você, né? Sem gracinha. Seu amigo encosta o carro do lado, você pega dois cabos, liga o mais da bateria dele no mais da sua bateria. O menos da bateria dele no menos da sua. Ele vai dar partida no carro dele e
a bateria dele sendo mais vigorosa, né? Ela vai começar a alimentar a sua, não é isso? Isso é a famosa chupeta, né? Uma das baterias vira o quê? Vira um receptor elétrico. Ou eu posso ter uma bateria que é um gerador alimentando um receptor, tipo um motor elétrico. Agora, o que não dá para ser, né, é dois receptores, né, galera? Tem cabimento eu pegar a tomada do liquidificador e ligar na tomada da televisão? Dois receptores? Não dá, né? Isso aqui não existe. Essa enceradeira ligada nesse ventilador aqui não vai dar nada, né? Então, quando eu vejo esse tipo de ligação, eu posso ter dois geradores, né? Ou eu posso ter um gerador e um receptor. Pelo menos um tem que ser gerador. Eu tenho que ter um gerador para alimentar o circuito. Quem vai ser o fiel da balança, meus lindinhos, que vai te permitir descobrir quem, é a corrente elétrica. Igual tá aí na sua telinha, já dá para saber. Esse cara aqui eu tô vendo a corrente só positivo, não é assim? E no negativo, o que a corrente está fazendo? Entra. Quando eu vejo a corrente sair do polo positivo ou chegar pelo negativo, eu sei que esse dispositivo é um gerador. Agora, esse de baixo aqui, olha, eu estou vendo a corrente elétrica sair do polo negativo e chegar nele pelo polo positivo. Então, esse dispositivo aqui representa um receptor. Vamos lá. Os elementos E1, E2 e E3 no circuito abaixo representam que tipo de dispositivo elétrico? Facinho, galera, ó, E1, isso aqui, hein? Pauzinho grande, ó, pauzinho grande é o mais, pauzinho pequeno é o menos. Eu tô vendo a corrente fazer o quê? Ó, tá descendo, ó. Então, quando ela descer, ela vai chegar nele pelo mais e vai sair dele pelo menos. A corrente elétrica nesse equipamento está entrando pelo polo positivo e saindo pelo negativo. Quando isso acontece, ele é um receptor. O E1 é o receptor, né? Olha para essa segunda corrente 2 aqui, galera. Ó, pauzinho grande é o polo positivo, pauzinho pequeno o polo negativo. Essa corrente descendo aqui no meio, ela vai chegar nele pelo mais e vai sair dele pelo menos. Então no dispositivo aqui 2, eu estou vendo a corrente entrar pelo polo positivo e sair do negativo. Esse E2 também é um receptor elétrico. Agora, cara, não pode ser só receptor, né? Tem que ter alguém aí, né, para ser o patrão, para fornecer energia para a galera, né? E eu vou valendo aqui, né, que tem que ser o E2. Se eu olho para esse terceiro dispositivo, essa corrente subindo aqui, cara, pauzinho grande é mais, pauzinho pequeno é o menos. A corrente elétrica vai entrar nele, chega nele pelo polo negativo e vai sair dele pelo polo positivo. Eu ver essa corrente 3 entrar no polo negativo e sai do positivo, isso me permite afirmar que ele é um gerador. Tranquilo, meninos? Bons estudos e tamo junto.